Já ouviu falar de um super-herói da vida real, direto das páginas da Bíblia? Hoje, vamos mergulhar na história de Sansão, um homem com força sobre-humana, paixões avassaladoras e um destino trágico. Essa não é uma história de escola dominical. É uma saga cheia de ação, traição e redenção. A história começa num momento sombrio. Os israelitas estavam há 40 anos sob o domínio dos filisteus. Foi então que um anjo apareceu para um casal que não podia ter filhos e fez uma promessa incrível. Eles teriam um filho que seria consagrado a Deus desde o nascimento, um nazireu. As regras eram claras. Nada de vinho, nada de tocar em cadáveres. O mais importante, seu cabelo nunca deveria ser cortado. Esse cabelo seria o símbolo visível do pacto com Deus, a fonte de sua força extraordinária. E o nome desse menino, Sansão. Sua missão, começar a libertar Israel dos filisteus. E que começo foi esse? Os feitos de força de Sansão parecem saídos de um filme de ação. Ainda jovem, ele encontrou um leão no caminho e com as próprias mãos rasgou o animal ao meio. Sim, você ouviu direito. Mais tarde, ele voltou ao local e encontrou um enxame de abelhas, fazendo mel dentro da carcaça do leão. Isso até virou um famoso enigma que ele propôs numa festa. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Mas a vida de Sansão não era só força bruta. Ele tinha uma grande fraqueza. Suas escolhas amorosas, ele se apaixonou por uma mulher filisteia, algo que seus pais desaprovaram. Mas a Bíblia nos diz que isso fazia parte de um plano divino para criar conflito com os opressores. A coisa não acabou bem. Durante a festa de casamento, sua noiva o traiu, revelando a resposta do enigma aos convidados. Furioso, Sansão matou 30 filisteus para pagar a aposta que havia perdido. A situação escalou rapidamente. Quando os filisteus, como vingança, queimaram sua esposa e o sogro, Sansão jurou retaliação. Ele capturou 300 raposas, amarrou tochas em seus rabos e as soltou nos campos de cereais dos filisteus, queimando tudo. A tensão chegou a um ponto em que seus próprios compatriotas, os homens da tribo de Judá, com medo dos filisteus, decidiram entregar Sansão. Eles o amarraram e o levaram até seus inimigos. Mas quando os filisteus começaram a comemorar, o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Ele arrebentou as cordas como se fossem fios de linho queimados. No chão, ele encontrou uma queixada de jumento ainda fresca e, usando-a como arma, matou 1000 filisteus, 1000 homens, com um osso de jumento. A ousadia de Sansão não tinha limites. Em outra ocasião, ele foi até a cidade inimiga de Gaza. Os filisteus fecharam os portões, planejando emboscá-lo pela manhã. Mas, no meio da noite, Sansão simplesmente se levantou, foi até os portões da cidade, arrancou-os com postes, trancas e tudo, colocou-os nos ombros e os carregou até o topo de um monte. Imagine a cena na manhã seguinte. Era uma provocação em escala épica, uma demonstração de que nem mesmo as muralhas de seus inimigos podiam contê-lo. Sansão era forte, ousado, mas também imprudente. Cada ato de força o tornava mais famoso, mas também o envolvia mais e mais no ciclo de violência e vingança. E então, o coração de Sansão o traiu mais uma vez. Ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os líderes filisteus viram nela a oportunidade perfeita. Eles ofereceram a Dalila uma fortuna, 1.100 moedas de prata, para descobrir o segredo da força de Sansão. Foi um jogo de sedução e manipulação. 3 vezes Dalila perguntou, e 3 vezes Sansão mentiu para ela, zombando de seus captores. Ele disse que seria enfraquecido por cordas de arco novas, depois por cordas nunca usadas, e depois, se suas tranças
fossem tecidas num tear. A cada mentira, Dalila chamava os filisteus, e a cada vez, Sansão se libertava facilmente. Mas Dalila foi implacável. Dia após dia, ela o pressionava, dizendo que ele não a amava de verdade se não compartilhasse seu segredo. Finalmente, exausto e desgastado pela insistência dela, Sansão cedeu. Ele abriu seu coração e contou toda a verdade. Sua força vinha de sua consagração a Deus, simbolizada por seu cabelo nunca cortado. Se me rasparem a cabeça, ele disse, a minha força se afastará de mim, e ficarei fraco como qualquer outro homem. Naquela noite, enquanto Sansão dormia no colo de Dalila, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças de seu cabelo. O pacto foi quebrado. Quando os filisteus invadiram o quarto, Sansão acordou, pensando que se libertaria como das outras vezes. Mas a Bíblia diz algo poderoso e trágico. Ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Sua força havia desaparecido. Os filisteus o capturaram, vazaram seus olhos e o levaram para Gaza. O herói de Israel, o homem mais forte do mundo, tornou-se um escravo cego, forçado a girar um moinho na prisão. Uma queda humilhante e dolorosa. Mas a história de Sansão não termina na escuridão daquela prisão. O tempo passou e lentamente seu cabelo começou a crescer novamente. Um dia, os filisteus organizaram uma grande festa em honra ao seu deus, Dagon, por ter entregue Sansão em suas mãos. Eles trouxeram o herói cego para o templo para que todos pudessem zombar dele. Havia milhares de pessoas lá, dentro e no telhado do templo. No meio da humilhação, Sansão fez uma última oração. Ele pediu a um servo que o guiasse até as 2 colunas centrais que sustentavam todo o edifício. Com as mãos apoiadas nos pilares, ele orou: Senhor Deus, Pai Cotei, que te lembres de mim. Dá-me forças, só esta vez, para que eu me vingue dos filisteus por meus 2 olhos. Então, com um grito, Sansão empurrou as colunas com toda a sua força. O templo inteiro desabou, esmagando os líderes filisteus e todos que estavam ali. A Bíblia termina sua história com uma frase impressionante. Assim, os que matou na sua morte foram mais do que os que mataram em sua vida. Sansão foi juiz de Israel por 20 anos. Sua história é um lembrete poderoso. Primeiro, que a verdadeira força vem de Deus e não de nós mesmos. O cabelo era apenas um símbolo externo de uma consagração interna. Segundo, que mesmo pessoas escolhidas por Deus têm fraquezas e podem cair. As paixões descontroladas de Sansão o levaram à ruína. Terceiro, e talvez o mais importante, é que Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar seus planos grandiosos. E, finalmente, que mesmo após uma queda terrível, há espaço para arrependimento e um ato final de redenção. A história de Sansão é um épico trágico que nos ensina sobre força, fraqueza e a incrível graça de Deus. Obrigado por assistir a essa jornada incrível pela vida de Sansão. Se você gostou desse mergulho profundo nas histórias da Bíblia, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo. Até lá! Até lá!